Emília, 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 Emília. Ela é feita de pano, mas brinca como ser humano. Esperta e atrevida, é uma maravilha, Emília, Emília. Pois é, nós estamos falando do Dia Nacional do Livro Infantil. Como eu vou fazer com que meu aluno goste de ler? Como eu vou ensinar esse hábito para o meu aluno? Vão ajudar você, mas o importante é saber se você realmente está a fim de enfrentar essa empreitada. Eu vou compartilhar com você o período do que eu desenvolvi na minha turma. Aliás, eu desenvolvi nas turmas, né? Durante 3 anos eu desenvolvi esse projeto, lógico, com algumas alterações, porque foi primeiro com crianças do 3º ano, depois foi com crianças do 1º ano, criança de educação infantil já havia desenvolvido há mais tempo, só que adaptando às realidades, né, de acordo com a realidade de cada turma. E realmente, assim, hoje, depois de um bom tempo, eu colho frutos. Eu vejo frutos surgindo daí. E como eu fiz isso? Na verdade, eu aproveitei essa data de 18 de abril para iniciar um projeto que ele não tem um período de duração curto, ele tem um período de duração longo. Por quê? Eu tinha um objetivo para chegar até lá no final. Qual era o meu objetivo? Primeiro, incentivar a leitura, trabalhar esse hábito de leitura com as crianças. E outra coisa que eu acho assim super importante é fazer com que as crianças apresentem o produto do seu trabalho. Então, o que eu fiz? Foi uma... Antes, tem lugar que fala sarau, não é? O recital. Eu fiz um recital de poemas. Aí, mas Fatinha, mas o poema tem a ver com leitura? Lógico que tem. Veja bem, eu aproveitei 18 de abril para dar para as crianças uma sacolinha para eles levarem livro para casa. Mas isso já faz a mala viajante, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas veja bem, a diferença foi o seguinte: eu simplesmente levei a sacolinha, dei um livro para cada criança levar para casa, porque a gente estava falando do Dia Nacional do Livro Infantil. Não pedi para fazer nenhuma anotação relacionada ao livro, não pedi nada e marquei para trazer na segunda-feira seguinte. Quando foi na primeira segunda-feira, após essa data, todo mundo trouxe essa sacolinha. Lógico, tem um ou dois, né, dependendo da família, que traz aquela sacolinha toda suja. Mas antes, o que eu fiz? Uma reunião com os pais, falando do projeto. Tem pai que foi, tem pai que não foi, tem mãe que foi, tem família que não foi, mas eu mandei também um bilhetinho. Eu escrevi uma cartinha para os pais. E quando escrevi uma cartinha para os pais, é falando com amor, com carinho, do presente, do ouro que ele tem e que está nas minhas mãos e que eu preciso deles para ajudar a trabalhar esse projeto. Então, primeiro, valorizando a criança, valorizando os pais, o trabalho dos pais e nunca jogando pedra, falando que o pai não faz nada, que a mãe não faz nada. Não, simplesmente valorizando o sentimento que eles têm com relação aos seus filhos. Porque queira ou não queira, existe um sentimento no coração dos pais. A gente vai tocar nessa questão que a gente chama de emoção, afetividade. Trabalhar os pais com afetividade, com amor. E com isso a gente colhe os frutos. Quando as crianças levavam já a sacolinha, que era individual, com um livrinho, eu não dei o livrinho, eu peguei um livrinho emprestado lá na biblioteca, que era livro deles mesmo.
Então, a escola me deu os livros, eles levam, cada um levou um livro. Na segunda-feira seguinte, chega as crianças com a sacolinha e os livros na sacolinha para entregar. Não falei nada, mas eu introduzindo o projeto, o que eu comecei que eu combinei com as crianças? Todos os dias, depois do recreio, nós vamos ouvir um pedacinho de uma história ou uma história inteira. Aí você vai falar, Fatinha, mas eu já faço isso, eu conto história todo dia na rodinha, todo dia eu leio uma história, eu conto uma história. Tá, você pode contar a história todo dia na rodinha, você pode ler uma história todo dia na rodinha, não importa. Eu também fazia isso. A história que eu iria trabalhar, que eu iria introduzir um tema, um conteúdo, eu sempre trabalho na rodinha. Mas esse momento da história após o recreio, porque primeiro eles chegavam do recreio eufóricos, assim, isso, principalmente criança do primeiro ano, que não tem mais aquele momento do repouso, igual a gente tinha com os meninos dos 5 anos, de 4 anos, que eu acho que é imprescindível eles terem esse momento. Mas já que não tem, você elabora esse momento de forma que, além do repouso, eles têm um momento de deleite, que é ouvir uma história. Ouvir uma historinha ou um fragmento de uma história para que eles relaxem, para que eles apreciem você lendo, apreciem a leitura que você está fazendo. Olha, gente, é muito gostoso. Não é bom ouvir uma história? Não é bom você. Olha, tem um programa, inclusive, eu nem lembro qual. Eu sei que está no Globoplay, eu nem lembro. Eu só sei que eu vi um programa que fala de histórias, contando histórias de vida. E, olha, se existe um programa, porque a história é gostoso de ouvir. É bom de ouvir, as crianças gostam, porque as crianças amam histórias. Agora, você vai começar a ter esse momento, a minha sugestão, 5 minutos, não mais do que isso. Você tira 5 minutos para ler para as crianças. No princípio é difícil, eu estou te falando porque eu vivi isso. Tem criança que não quer ler, tem criança que não quer ficar quieta, mas você vai fazendo isso pacientemente, com calma. Eu quero perguntar para você o seguinte: a criança, quando começa a escovar os dentes, no início, quando ela começa a aprender a escovar os dentes, é um pouco difícil, né? Mas depois ela sente prazer em estar ali escovando os dentinhos, tanto é que quer pegar a escova, porque já é uma novidade, ela quer explorar o sabor da pasta de dente, quer comer a pasta, chupa a pasta, e ela vai tentando fazer, explorando várias oportunidades que ela tem desse momento de escovação de dentes. Hoje, ela com 4, 5 anos, 3 anos, 4, 5 anos, ela já não quer mais. Ela não quer escovar dente. Você vai chamar ela para escovar um dente para na hora de deitar? Ah, ela enrola, não quer. De manhã levanta e fica. Toma leite, toma café, faz o que tem que fazer. Aí vamos escovar o dentinho. Ah, não quer. Fica, enrola. Você tem que insistir. A mãe insiste, o pai insiste, não é? Até que isso transforme-se em hábito, a ponto de, quando ela já está com 7 anos, 8 anos mais ou menos, se ela não escovar os dentes, ela mesma se sente incomodada. Então, ela, mesmo que ela não goste, ela vai porque isso incomoda. A mesma coisa acontece com mãe. Quantas vezes uma mãe chega perto da gente e fala assim: nossa, para tirar meu filho da brincadeira para tomar um banho é uma maior dificuldade. O que é melhor? Brincar ou tomar banho? Gente, é lógico que a criança, ela nasceu para brincar, ela vive para brincar, brincar é a vida dela. Então, ela quer brincar. Então, para ela tomar banho, é preciso haver uma insistência da mãe, insistência da família, para que ela tome banho para ir para a escola, tome banho para dormir, banho para isso, não importa. Mas o para ela o importante naquele momento é a brincadeira, é o desenho, não é? É o videogame. Isso para ela é o estímulo que ela tem para não querer tomar banho.
Mas com o tempo ela vai descobrindo que se ela não tomar banho, o corpo dela não fica descansado, ela não se sente confortável, então o banho se torna um hábito. A leitura é a mesma coisa, é um hábito. Por que que muitos de nós professores não lemos? Se eu perguntar para você quantos livros você leu esse ano, você vai falar, não tive tempo de ler, eu li muito mal, li um livro, ou eu li dois, enfim. Mas não é o caso. Nós, culturalmente, nós não temos o hábito de leitura. E como nós queremos oferecer para o nosso aluno aquilo que nós não temos? Então, o primeiro ponto é esse: é você tirar na sua rotina 5 minutos para incentivar, para ler para o seu aluno. Lê uma história, lê um fragmento de história, não importa, leia alguma coisa para o seu aluno. De preferência, livro de historinha. Aí, se você vai falar assim, mas quando eu vou ler história para os meninos, eu levo a caixa, eu levo a surpresa, eu levo isso. Mas se você tirar esse tempo todos os dias para você ler para o seu aluno, é o momento que ele vai se deleitar. É um momento de deleite, ele vai sentir prazer na leitura, porque você não vai perguntar para ele qual é o título, quem é o autor, qual é a parte que você mais gostou, quais são os personagens que são principais. Você não vai perguntar nada disso. Você vai simplesmente ler para que ele possa saborear a leitura. Tá? Então, só aí eu já te dei essa dica, tirar o momento para você fazer a leitura. Leitura pode ser fragmentada ou não. O que é uma leitura fragmentada? Você pega uma parte da história, começa a ler a história. A hora que tem aquele desfecho, que vai dar, você não fecha a história. Você deixa a história para outro dia, né? Esse é o outro ponto. O criar o momento da leitura, ler para eles, né? E outra coisa, ler todos os dias e não pedir às crianças que faça uma atividade relacionada a esse livro, a essa leitura ou essa história que você fez. Esses são 5 pontos assim que a gente pode começar a pensar em não fazer e fazer para incentivar as nossas crianças a lerem. No próximo vídeo eu vou falar de mais uma dica que eu acho assim interessantíssima, são os poemas. O que você pode fazer com o poema para que a criança tenha prazer de ler também os poemas? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração.